da questão dos juízes, nós já falamos um pouco nas nossas aulas, tudo isso, como que é organizado isso, essa soberania constitucional, como é que é organizado isso. Então, se nós falamos do Estado numa questão de universalidade e particularidades, nós precisamos entender como é que é feito tudo isso, como é que o Estado é organizado nessa situação, principalmente quando nós falamos desse desafio aí entre o direito e a antropologia. O material que eu vou disponibilizar para vocês, aí talvez eu até grave uma aula dela, quando nós falamos aí dessa briga entre a justiça, né, e a política. É uma situação, principalmente que nós estamos vivendo hoje, aqui no Brasil, o tempo todo, né? Assim, mas parece que agora ficou mais sério, mais grave, porque estamos aí no meio dessa pandemia. Quando nós falamos aí da política e da justiça, como é que caminha isso, como é que organiza, quem realmente, quando se mistura, vamos falar assim, que o homem político, ele acaba tendo detentor da justiça. Então, nós precisamos entender também, nesse ponto de vista antropológico, como é que isso é colocado, como é que o Brasil se comporta, e é interessante esse material que eu tenho, eu vou mandar para vocês depois, tá? Então, vamos lá. Como que, para que vocês entendam esse direito, né, nessa organização de Estado, eu coloquei aqui. É certo que uma das principais razões da existência do Estado, enquanto instituição central na organização da vida social dos indivíduos, corresponde ao fato dele ser uma espécie de protetor da específica sociedade ao qual representa. Então, se nós pensarmos em Estado quanto organização, em Estado quanto garantias de direito, nós temos que dizer o seguinte: o Estado, por si só, ele vem com uma espécie de proteção. Eu estava acompanhando um grupo com o qual eu estava conversando, e aí você percebe que eles, quando falam da direita, da esquerda, aí nós percebemos que o foco, quando fala o Estado, o Brasil é desenhado para que o Estado, na verdade, ele dê seguranças, moradia, o Estado que tem que ter essa forma de proteção, como se fosse um pai, o Estado que tem que dar todas as garantias fundamentais estabelecidas ali no artigo 5º da Constituição. Então, o que nós precisamos entender? Que criou-se essa cultura no Brasil, principalmente, mas não só no Brasil, gente. Nós temos vários posicionamentos que nós estamos falando da evolução aí da humanidade, onde o Estado ele torna ali um protetor e, de uma certa forma, as pessoas ficam esperando ali muito do Estado, sendo que tem situações que ela mesma pode aí se desenvolver. Quando ele diz que a principal função do Estado é como protetor, não é para o Estado acabar tendo que fazer tudo pelas pessoas. As pessoas têm que aí, por isso que nós estudamos a questão do desenvolvimento do ser humano, principalmente nessa questão do eu, a pessoa se encontrar, como é que ela encontra, como é que essa relação, ela precisa sair dessa inércia, vamos colocar assim, para que ela realmente saia dessa proteção direta do Estado e ela se desenvolva, e principalmente nas questões econômicas. Mas se nós pegarmos a situação aqui está hoje, nós vamos colocar nossa realidade enquanto Estado, a proteção do Estado. Aí que entra a questão da política, né, e da justiça. Se nós olharmos a política hoje no Brasil, ela vem numa vertente da corrupção, infelizmente. Que raio de proteção é essa que a lei diz que todos os direitos, todas as garantias, elas são ali estabelecidas na nossa Carta Magna, e se no final das contas nós percebemos que os governantes, que são os detentores aí da justiça e do direito, eles são políticos, e politicamente falando, nós sabemos que os nossos governantes não são tão corretos assim. Então fica meio que é um paradoxo, né? Você pensa, vê uma coisa, pensa outra, por isso que está no papel, na prática é outra, mas nós precisamos entender que o papel do Estado nessa organização de sociedade é uma forma
é desenhado, né? Nosso ordenamento jurídico é desenhado para que o Estado seja ali o protetor, mas ele vai te dar tudo, igual agora que eu quero falar nessa questão da pandemia, a questão da saúde. Estão se organizando para que muito dos recursos financeiros do Brasil e do mundo, né, está sendo direcionado para a saúde. Mas aí eu pergunto para vocês, de fato, de direito, esses recursos chegarão até lá, essa proteção, as pessoas serão de fato todas atendidas, vida, porque o sistema de organização do Estado nessa proteção do indivíduo realmente acontece? Infelizmente, a gente sabe que não, né, gente? Então, se nós pegarmos no Brasil, nós precisamos entender que temos um ordenamento jurídico, temos uma organização enquanto sistema político, temos aí a organização dos poderes, a qual nós já estudamos um pouco, né, que falamos aí do executivo, legislativo e judiciário, temos aí o Poder Supremo como guardião aí da Constituição, e infelizmente nós estamos vivendo essa guerra paralela, né? O Brasil está vivendo essa guerra paralela. Não basta só o Covid, né? Vamos falar assim, mas tem toda essa briga política. Por isso que é interessante o texto. Eu vou postar lá no portal para vocês darem uma olhada, tá? Mas ele diz aqui, mesmo diante de casos extremos, como o Estado totalitário nazista, né? Isso que nós estamos falando. Por que o Brasil fala tanto das questões da ditadura, do AI-5, disso, daquilo? Porque nós já sabemos que esse Estado, quando nós falamos de proteção, historicamente é uma evolução o processo democrático para chegarmos hoje num processo democrático onde a Constituição ela é realmente colocada como a lei maior do país e de uma certa forma ela obedecida, assegurada, nós já passamos por várias situações do Estado totalitário, nazista. Aí nós vamos falar aqui da violência. Ó, se vocês pegarem no livro, vocês vão ver que essa construção desse Estado, o livro está na página 100, quando fala o poder e violência, que nós vamos falar, quando nós pensamos aí nas questões da violência. Como é que é organizado tudo isso no Brasil, entendeu? Que participação tem o Estado com todas as violências, com todas as situações que chegamos até aqui, tá? Então, para que vocês entendam, aqui nessa parte, quando ele fala, ó, a ordem objetivava garantir a vida e a pureza dos alemães, quando nós falamos da questão nazista, contra os inimigos. Portanto, mesmo assim, o aparelho estatal tinha como tarefa a sobrevivência daqueles de um modo ou de outro os controlavam. Então, nós pegamos na época da ditadura, nessa época e das questões dos ataques lá que nós tivemos dos alemães, principalmente nessa questão nazista, eles eram controlados, o tempo todo era controlado. Mas se nós pegarmos hoje no Brasil, nós sabemos que nos bastidores do poder, vamos colocar assim, todas as outras coisas elas são controladas. Acaba chegando no povo, que é o que realmente detém o poder. Lembra que nós estudamos na questão do poder, quem realmente tem o poder é o povo, o poder origina do povo, o poder emana do povo, mas no final das contas, que hora que esse poder é de fato exercido, né? Se nós pegarmos a Constituição, teremos lá que realmente esse poder origina do povo e ele é feito por representatividade. Aí nós temos aí os nossos políticos, por isso é essa questão da justiça e a política, como é que caminha isso? É amoral, é imoral, é correto, é justo, é honesto, se nós falarmos que a política e a justiça elas precisam caminhar juntas, e aí nós vemos políticos se tornando membros da justiça ou vice-versa. Essa é a grande pergunta que nós precisamos aprender um pouco, né? Entender como que a sociedade evolui, como é que essa organização social acontece, beleza? Então, eu coloquei aqui, sendo o direito um dos principais instrumentos pelo qual essa referida instituição ganha legalidade em suas ações perante os indivíduos cidadãos, serão as normas jurídicas responsáveis pelo direcionamento das condutas individuais ou coletivas, sendo no sentido de garantir vida em sociedade. Então, se nós falarmos que
essa organização social, ela se dá pela necessidade de que as condutas dos seres humanos, as condutas dos indivíduos, elas sejam ali direcionadas, é o direito que dá essa organização social, é o direito que dita as regras, o direito de ir e vir está na onde? O direito de casamento, vamos colocar aqui, o direito à casa, moradia, saúde, educação, segurança está na onde? Então, é que nós colocamos essas instituições, nossa representatividade enquanto Estado, ela vai assegurar esses indivíduos através das normas. Por isso que eu estou falando para vocês, as leis, as normas, elas são organizadas, elas são estabelecidas para poder manter esse equilíbrio, essa organização social. Aqui ele colocou no sentido de garantir a vida em sociedade, né? Seguindo certamente os ordenamentos políticos e ideológicos do referido Estado. Então, quando nós falamos Estado, nessa colocação aqui, nós estamos falando em nação. O Brasil, se nós pegarmos o Brasil lá no artigo 1º da Constituição, fala que o Brasil é uma república. Então, o Brasil, República Federativa do Brasil, composta aí pela união indissolúvel dos estados, do município e do Distrito Federal. Então, quando ele diz os ordenamentos políticos e ideológicos do referido Estado, se nós pegamos o Brasil, nós temos aí o Brasil como uma república, e nessa república nós precisamos, como colocar, nós precisamos reger, vamos falar assim, as regras da república. Nós somos uma monarquia, nós somos uma república, então quais são as referências públicas, né? Então nós sabemos Estado democrático de direito, onde o processo democrático ele é ali estabelecido e nós temos essa organização enquanto política, enquanto poder, quando nós falamos aí dos 3 poderes que eu venho falando para vocês. Então, além do direito, nós estudamos essa proposta do direito, ele tem aí essa missão, vamos colocar assim, que através das normas de direcionar o indivíduo, ele vai ditar as regras, né? Não só direcionar, como vai ditar as regras de conduta, essa conduta individual e essa conduta coletiva. Aí nós precisamos entender quais são os normas que nós temos na Constituição, e aí vai ali no artigo 5º, do artigo 4º, 5º para frente, nós vamos falar aí dos direitos individuais e dos direitos coletivos. Quando nós falamos aí do direito individual, o principal direito preservado pela Constituição é a vida, o direito de ir e vir, o direito de cultuar, igual nós falamos na aula passada, que nós falamos aí do direito de cultuar, que o Brasil é um país que realmente a Constituição garante aí o direito de cultuar, nós precisamos entender também que nós temos aí os direitos coletivos, né, que são aí estabelecidos pela Constituição. Mas eu acredito que essa parte dos direitos coletivos, o artigo 5º, vocês vão conseguir estudar aí tranquilamente na aula de constitucional, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho aqui dessa a resistência aí das sociedades primárias no livro, para a gente fazer um contraposto aqui com relação ao que eu estou falando, o livro diz o seguinte, ó, nas sociedades primárias, situações de êxtase e banalização do mal estão vedadas por 2 razões básicas. Aí, se nós pegarmos, quando o livro fala que situação do mal, nós vamos trazer para a nossa questão de realidade, nós sabemos que existe a questão quando nós vamos individualizar, organizar, através das normas, aí nós pegamos aí a parte do direito penal, a questão dos crimes, a questão das corrupções, a questão do mal que assola o nosso país, o que de fato, qual é o mal maior aí que assola o nosso país nessa organização de Estado, de sociedade, né? Nós temos várias situações, mas o que realmente traz um prejuízo gigantesco enquanto sociedade as próprias questões políticas, quando nós temos aí políticos
E não só políticos, vamos colocar, pessoas que estão no poder, são os detentores do poder nas três esferas, que são corruptas. Elas vão trazer essas mazelas para o nosso país e para toda essa organização de sociedade, principalmente quando na questão de lesar direitos individuais e direitos coletivos. Essa é o grande desafio dessa organização enquanto sociedade. Quando nós falamos hoje no Brasil, principalmente essa guerra que com relação à postura do nosso líder maior, com relação ao que diz o resto do mundo. Vamos pensar específico na pandemia, né? São tantas informações, gente, tantas informações, principalmente para quem está em casa, está aí em casa de fato, trabalhando em casa, desculpa, trabalhando em casa, tentando ficar o máximo de tempo possível em casa, seguindo todas as orientações, são tantas informações que chegam de todos os lados, que se você não tiver uma sabedoria, uma habilidade, um emocional trabalhado, você pira. Essa é a verdade. São tantas situações, mas aonde que você começa a ficar assustada? Eu falo por mim, quando você recebe uma ligação e você sabe que pessoa já está acontecendo aqui em Cuiabá. Vocês com certeza já devem ter pessoas próximas, né? Eu fiquei muito assustada essa semana, meu Deus do céu, nem dormi, fiquei assim, apavorada. Uma amiga muito próxima a minha, ela e o marido, e ela tinha me chamado, tipo, Zenil, vem aqui em casa e tal. Tipo, umas 2, 3 semanas atrás. Por Deus que eu não fui, porque eu estou tentando ao máximo. Não estou dizendo que ficar em casa é o que é o que a organização toda do mundo recomenda, mas tem gente que infelizmente não dá para ficar. Só que eu estou numa condições que os meus trabalhos, todos os meus trabalhos, estão me levando a ficar em casa. Então, gente, se vocês podem, fiquem em casa, porque essa amiga minha, tá ela, o marido. Aí ontem o marido internou, piorou muito. Então, parece que não, mas está chegando perto da gente essa questão aí do Covid. Então, vamos relevar quando diz aqui que essa situação do mal que assola essa organização enquanto Estado do mundo, aí nós vamos pensar nas questões religiosas. Se nós pensarmos nas questões religiosas, nós vamos acreditar que era essa orientação, as pragas que tiveram na época na questão do Egito. Olha, gente, um passarinho voando dentro da minha casa, acredito, não sei por onde que ele entrou. Aí tá tudo fechado a porta. Aí, se eu falar para vocês, quando ele diz aqui, ó, duas razões básicas, quando nós falamos aí desse mal, estão ligadas diretamente, nós vamos falar da magia e da dependência. A primeira harmoniza o homem com a natureza. Lembra que nós já estudamos um pouco sobre a questão da magia, quando o homem perdeu o controle da natureza, ele simplesmente decidiu aí que ia começar a desafiar os eventos sobrenaturais que acontecia ali da natureza através das magias, né? E a invocar todo tipo de situações demoníacas mesmo. Nós estudamos um pouco as questões de, quando nós falamos de magia, desse domínio aí do homem sobre essa tentativa do domínio do homem sobre o mundo. Ainda falando dessas questões da natureza, de magia, do domínio do mundo, do homem sobre as questões sobrenaturais, que vai além do que ele tem controle, essa semana mesmo assisti uma reportagem quando fala que, ainda que nós estamos aí praticamente 2 meses parados, né, nem todo o Brasil, mas grande parte do Brasil está aí parado nessa questão da pandemia, o Brasil não reduziu em nada o efeito estufa, é, essa poluição toda. O Brasil, muito pelo contrário, o Brasil fez foi aumentar o efeito estufa. Aí você vai descobrir, sempre que outros países foram na contramão, né? Muitos diminuíram muito a questão da poluição pelos gases, principalmente a questão de carro, essas das indústrias trabalhando, tudo. E o Brasil está parado, muita parte dessas coisas estão paradas no Brasil. Aí eu fui ver certinho na reportagem, na verdade, o que faz com que o Brasil vá na contramão disso, em vez de diminuir, está fazendo é aumentar mesmo com muita coisa parada, é a questão do desmatamento. Aí, se nós pensarmos, o homem está sempre querendo
é ir contra o que a natureza traz, contra o que a natureza constrói. Quando, igual nós estudamos, se ele começou a pensar em fazer magia, fazer essa descobertas mirabolantes quando perdeu o controle da natureza. Então, se ainda hoje no Brasil, o Brasil tem aí um índice, o maior índice do mundo, o mais alto do mundo do desmatamento, com relação ao ataque às coisas da natureza, principalmente na floresta amazônica, aí não podemos deixar que ouvimos essa semana. Aí nós voltamos num texto que eu quero falar para vocês, questão de política e poder. Na questão de política e justiça, nós vimos o ministro do Meio Ambiente essa semana falando que simplesmente vamos aproveitar aí essa questão da pandemia para ir passando tudo. Oi? Como assim, né? Então, são vários pontos, como eu falei para vocês, muita coisa para ser pensado, para ser analisado. Não dá para falar que a gente está vendo tudo isso e não está, pelo menos, tentando entender o que está acontecendo. E são questões políticas. Questões políticas a gente conversa, a gente debate, a gente discute, mas a gente coloca o que pensa, mas não briga, tá, gente? A questão política é essa. Aí, quando ele fala aqui, a primeira harmoniza os homens com a natureza. É isso que eu vou abrir aí um exemplo para falar da importância da natureza e desse domínio natural aí que nós, enquanto o homem, quando ele perde esse domínio, ele apela aí. Por isso que é a primeira que nós estamos falando é a questão da magia, tá? Entre si. A segunda reforça a reciprocidade coletiva. Então, quando nós falamos que os direitos individuais, os direitos coletivos, eles estão aí diretamente ligados nessa organização enquanto sociedade, tá? Então, ó, voltando aqui para o nosso material, o livro, depois vocês dão uma lidinha no livro, eu já estou até começando a pensar, quando alguém perguntou da N2, eu não sei ainda detalhes sobre a N2, vou perguntar hoje para o coordenador, para já começar a pensar nas elaborações se for ter questões, não sei como é que eles vão comportar ainda, qual que é a orientação para a nossa N2. Por quê? Porque eu acredito que a gente não volte agora, dia 14. Infelizmente, os casos aqui no nosso estado estão subindo assim. Do dia 25 para o dia 26, que foi ontem, tipo, teve 130 novos casos. Era uma coisa que estava parada e aumentou mais ainda, beleza? Então vamos lá. O fato de o Estado, no limite, respeitar a sua ontologia, isto é, a garantia da vida de uma determinada sociedade, porém não explica a totalidade da sua existência. É preciso ressaltar que ele também é uma instituição representante de determinados interesses encontrados nas relações sociais. E essa é uma contradição que o Estado liberal burguês, além de não solucioná-las, potencializa. Então, nós temos que entender o seguinte, que o fato do Estado, ele limita, ele respeita essas questões ontológicas, essas questões ideológicas, tudo isso, mas ainda é de responsabilidade do Estado essa organização social. Por isso nós temos aí as normas